que é a história de José do Egito. Então o que vai acontecer com o José no Egito? Né? O José, ele é filho de Jacó, né? E Jacó era filho de Isaac, né, que é o filho de Abraão, que ia ser sacrificado. O Jacó era filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú e neto de Abraão. Sua história ocupa 25 capítulos do livro de Gênesis, do Antigo Testamento. No texto grego é traduzido como aquele que segura pelo calcanhar, também conhecido como Israel. Foi o terceiro patriarca e era o mais jovem dos filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Rebeca era estéril durante muitos anos. Isaac orou ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Suas orações foram respondidas e ela concedeu gêmeos, Esaú e Jacob, que nasceram 20 anos depois de seu casamento. Então, olha a parte importante aqui da nossa aula de história, tá? E vale ressaltar, não é aula de religião, é aula de história. E a nossa aula de história, Jacó é Israel. Então, é o significado do nome dele, ou o verdadeiro nome dele. Aqui a gente chama ele de Jacó, mas o nome dele é Israel. Por isso que o Estado vai chamar Israel. Por isso que o Estado vai estar dividido em 12 tribos, os descendentes de Jacó, ou de Israel. Tá? Então, o que vai acontecer? O Jacó, ele tem muitos filhos. E ele tinha dois em especial que nós vamos citar aqui nessa história, que é o José, que até então era o caçula, e depois do José o Benjamim, que passou a ser o caçula. Então o que vai acontecer com o José? O José, né, que é o filho do Jacó, ele era o filho caçula e era um xodozinho do Jacó, vamos dizer assim, né, simplificando a história para que vocês entendam. Então, os irmãos tinham ciúme, inveja de José. E um dia esses irmãos vão vender o José, né, para alguns comerciantes, mercadores que estavam passando na região. Então eles tiram o casaco de José, matam o animal, mancham o casaco dele de sangue e levam para Jacó, falando assim, ó, infelizmente o José morreu. E o Jacó então recebe a notícia e vive o luto do filho, mas que tinha sido vendido como escravo. Esses mercadores vão deixar José no Egito. Só que no Egito ele vai ser preso, ele está numa prisão, tá? E aí o que acontece, né? Para terminar aquela história das tribos de Israel. O Jacó deixa, então, como seus descendentes, vai ser as 12 tribos de Israel depois do êxodo, que a gente vai ver logo menos. Então estamos aqui, o José ele foi vendido. Foi vendido e ele vai para o Egito. E no Egito, ele vai tá numa prisão, tá preso lá, o cara tá junto, um homem tá junto com ele, quando de repente o José, ele tem, os homens lá na cadeia têm sonhos, e o José desvenda os seus sonhos. As pessoas contam o sonho para ele, José, e o José então dá o significado dos sonhos, e um dos homens está preso com ele desvenda o significado de um dos sonhos e fala assim, ó, você vai sair livre, tá? Você vai se livrar dessa prisão e vai viver próximo do faraó lá no Egito, né? É o cara que está na cadeia fala, não acredito, né, tal. Ele falou assim, se eu sair daqui, eu vou tirar você daqui também. E esse homem, então, o sonho de José, a profecia de José se concretiza, e esse homem vai viver lá e acaba esquecendo de José. Quando o faraó tem o sonho. E o faraó, então, tinha bastante pessoas que desvendavam os sonhos para ele, né? Então ele sonhou lá com 7 espigas de milho gordas e 7 magras. Depois ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 magras. E ninguém sabia desvendar esse sonho. Quando esse homem lembrou de José e falou para o faraó, lá na cadeia, tem um hebreu que ele desvenda os sonhos muito bem e tal. E então o faraó manda buscar o José. E o José, então, fala para ele, olha, aqui está expressando um período de 7 anos de fartura. São as 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas. E depois, 7 anos de muita fome, que são as 7 espigas magras e as 7 vacas magras. E se o senhor soubesse organizar, vai guardar comida, né? Guardar um estoque legal nesses 7 anos para, nos outros 7 anos de seca, ter estoque aqui no Egito, né? Suficiente para o Egito. E foi suficiente para o Egito e para todas as nações próximas. Então o José, de acordo com essa interpretação que ele fez do sonho do faraó, o faraó não só acredita em José, como torna ele, né, um governante do Egito, o segundo homem mais poderoso do Egito, né, ou o homem mais poderoso depois do faraó é José. E na época da seca, muitas pessoas vão buscar, né, de outros
de outros povos, de outros lugares, vão buscar refúgio ou comida no Egito. E olha, quem vai buscar comida no Egito, de repente aparece lá os irmãos de José. E o José, que até então era o caçula, descobriu que eles tinham tido um outro irmão, Benjamim. Então o que faz José? Coloca eles lá para jantar, junto com eles, coloca numa mesa, todo mundo junto, né? E o José coloca as cadeiras, né, os lugares da mesa, enfileirado pela ordem de nascença deles. E eles já começam a achar aquilo estranho. Então o José dá comida para eles, do bom do melhor, enche todas as sacas deles e tal, só que pega um cálice de ouro e coloca nas coisas do Benjamim. E depois manda os soldados buscarem os irmãos, falando que eles tinham roubado alguma coisa do governante, o José. E eles, sem saber que era o irmão deles, né? E eles falam, se tiver alguma coisa aqui, pode nos fazer de escravo. Porque a gente é honesto, a gente não roubou ninguém. E descobre, então, que nas coisas do Benjamim tinha ali o cálice de ouro. E ele tinha dado a palavra que ia fazer como escravo. Começaram a chorar e externaram para José, olha, a gente já perdeu um irmão. E agora esse é o filho mais novo e o filho mais querido do meu pai, por favor, fica com qualquer um de nós aqui no lugar dele, né? E o José fala, não, seu irmão vai ficar aqui como escravo e vocês vão retornar. E vocês só podem voltar quando trouxerem o seu pai. Antes deles saírem, fica com o Benjamim e já revela que ele é José. Então os irmãos tiveram que chegar e contar para o pai que José estava vivo. Desfazer a mentira. E depois levar o pai para encontrar então com o irmão. E o povo hebreu fica vivendo no Egito, né? Como o José era, né, amigo dos Ixos que governava o Egito na época, fica governando ali o Egito e o povo hebreu vivendo numa situação consideravelmente boa. Só que depois o governo no Egito muda, porque os Ixos perdem o seu comando, né? Mas aí o José e a geração dele também já não vivia mais. E aí o povo hebreu, então, ele vai ser o quê? Ele vai ser escravizado lá no Egito. Né? E esse povo hebreu, então, o povo do José, foi para o Egito. E o povo hebreu que é escravizado no Egito é o povo de Moisés, com uma história não tão menos linda do que a de José, mas uma história boa também. O Moisés, como a gente conhece, né, tem até aquele cestinho para carregar o bebê que chama Moisés por conta disso, né? Então o Moisés ele vai ser jogado o soldado não teve coragem de matar o José, um bebê, colocou ele num cestinho e jogou no rio. Só que quem encontrou o bebê foi a princesa, filha do faraó. Ela leva então o Moisés para o palácio e fala para o pai que não podia, né, deixar aquele menino abandonado. Então que eles teriam que criar, né, aquele bebê. Então o detalhe da aula de história que eu quero que vocês guardem. O Moisés, ele cresce na família do faraó. Ele é irmão de criação do Ramsés, que vai ser o faraó das 10 pragas do Egito. Então, o Moisés cresce junto com o Ramsés. Quando vai ter o êxodo dos hebreus e a briga entre o faraó e Moisés, é briga de irmãos, né? Eles foram criados como irmãos e o faraó nutre por Moisés um amor de irmão. Né? Então, o que acontece com Moisés? Ele cresce, então, não como escravo, na família do faraó. Quando ele cresce e ele se dá conta, se torna adulto, ele se dá conta que o povo dele é aquele povo que é escravizado. Então ele recebe esse chamado para libertar o seu povo do Egito. E ele é o grande líder. Não à toa sua história aconteceu assim. Então o Moisés ele vai tentar libertar, então a princípio negociando com Ramsés, seu irmão. Só que o Ramsés ele reluta, né, em acreditar principalmente que existia um Deus único. E por isso que vai acontecer, né, esse episódio, né, que a gente vai chamar aí, né, de as 10 pragas do Egito. Então, o Egito vai passar por 10 pragas. E só na 10ª praga, o faraó concorda por um momento que ele seja, né, que o povo hebreu então saia. Por quê? Qual foi a 10ª praga? Todo filho primogênito da terra do Egito morreu. O faraó, que tinha um filho primogênito, que morreu, né, sentindo a morte do seu filho, libera o povo hebreu. Mas logo em seguida tem um acesso de raiva e manda o seu exército perseguir esse povo. Então, eles saíram fugidos do Egito, né? Tiveram que fugir, e que é o episódio, né, conhecido aí, como a fuga pelo Mar Vermelho. Né? Eles tinham que atravessar o Mar Vermelho, que a gente viu no mapa, né, acima, e o mar estava fechado. Moisés então bateu o seu cajado, o mar se abriu, os hebreus passaram, e quando os egípcios tentaram segui-los, não foi possível, não deu tempo, e o Mar Vermelho pegou boa parte do exército egípcio. Então,
E continuando essa história. Então o êxodo, que significa saída, tá? O êxodo foi o retorno dos hebreus do Egito para a Palestina, sob a liderança de Moisés, após séculos de escravidão, e é conhecido como Páscoa hebraica. Então os hebreus eles saem do Egito e vão voltar para Canaã, a terra prometida, Israel, Palestina. Né? Então o que acontece? Ali eles vão viver vários períodos. Nesse caminho, o Moisés ele também vai morrer, tá? Então vamos ter o Arão e depois nós vamos ter o Josué, né? Então o que acontece? O Moisés, nesse caminho, é que ele recebe os 10 mandamentos, né? E depois o que acontece? As 12 tribos de Israel foram governadas primeiro por juízes, depois por reis. E quando eles estabelecerem um governo, logo depois que eles saíram do Egito, eles vão estabelecer um governo em Israel, vão dividir em 12 tribos. Eles voltam para Canaã, dão o nome de Jacó, tá entendendo a sala de história? Voltam para Canaã, dão o nome de Jacó e dividem em 12 tribos. As 12 tribos de Jacó, de Israel. Então Josué é o sucessor de Moisés e o primeiro dos juízes. Sansão é o mais conhecido dos juízes, né? Que era o homem da força, que Dalila cortou seus cabelos, etc e tal. Samuel é o último juiz, né? Qual a importância de Samuel? Que o herdeiro de Samuel vai ser o primeiro rei, né? Então Samuel prepara, né, o reino de Israel para ter um rei, né? Um representante de Deus. Então o que acontece? O Saul, Davi e Salomão são os reis de Israel. Saul é o escolhido por Samuel para ser, né, o rei dos hebreus. O primeiro rei, o hebreu, é Saul. E Saul tem um filho, Davi. O Davi, ele é um grande rei dos hebreus. Por quê, né? Tem a história de Davi e Golias, né? Que o Davi derrotou o gigante Golias, né? Apenas com uma boleadeira ou um estilingue, para você fazer uma analogia legal aí. Então o que acontece? O Davi derrotou Golias. Davi era hebreu, Golias, filisteu. Então, finalmente, os hebreus derrotaram seus grandes inimigos, os filisteus, né? Então, a vitória, quem trouxe foi o rei Davi, né, para o povo hebreu. E Salomão, né, que é conhecido por várias coisas, né? Mas o importante de Salomão é que ele foi conhecido como o sábio rei Salomão, né? E com isso é encerrada a fase dos reis judeus. E a gente vai trabalhar outra fase que é a diáspora. Então, em história, diáspora significa dispersão ou saída. Então, todos os povos que a gente trabalhar, falou de diáspora, se dispersou para algum lugar. Êxodo saiu de um lugar e foi para o outro. Tá? Então a gente tem que entender esses termos que vão se repetir em história e fica mais fácil então da gente entender a matéria. E vamos ter o cativeiro da Babilônia, né? Deveria ser a história que eu mais gosto, o cativeiro da Babilônia. Não sei se alguém sabe me dizer por quê, né? O cativeiro da Babilônia. Em 1586 a.C., os babilônios, comandados por Nabucodonosor, invadiram o reino sul e levaram os hebreus para a Mesopotâmia como cativos. Tá? Essa história é o seguinte: o Nabucodonosor pegou e empreendeu os hebreus lá na cidade, né? A Babilônia, né? E o que acontece? Entre os hebreus estavam alguns jovens, tá? Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Né? Os jovens hebreus que eram os mais inteligentes. Deveria ser essa a história que eu mais gosto de história, né? A história do meu nome, né? Que Daniel também vai se tornar profeta depois, Daniel na cova dos leões, mas não é a nossa parte da história aqui, tá? Então o que acontece com o reino? A diáspora judaica vai estar dividida nessa linha do tempo aqui. Em 1721, Israel é conquistada pelos assírios. Em 587 a.C., é submetido ao cativeiro da Babilônia. E o domínio persa, do século 6 a.C., perdão, até o século 4 a.C. O domínio macedônico, do século 4 a.C. até 1º a.C. E o domínio romano, no 1º século antes de Cristo. E depois vamos ter a destruição do templo de Jerusalém e o início da grande diáspora no ano 70 depois de Cristo. Então, no século 1º, né, da nossa era, os romanos eles vão expulsar, né, os hebreus, né, os judeus, da sua terra. E eles vão ficar sem terra. Por isso diáspora. Eles vão se espalhar por vários lugares do mundo. Apesar da dispersão, a unidade cultural entre os judeus é preservada ao longo dos anos. Isso também é um dos principais
tópicos do povo hebreu. Por que eles continuaram unidos ao longo dos anos? Porque eles mantêm a fé num único Deus. O monoteísmo manteve a cultura do povo hebreu, né, ou judeu, né, e manteve o povo judeu, por isso que existe o termo, né, do tema de atualidades, que é uma nação sem territórios. Bom, mas uma nação sem territórios eles são uma nação de tão unidos que são pela sua fé, né? Então foram considerados até 1948 agora, próximo da gente, né? 47, 48, né? Vamos discutir depois no terceiro ano. Eles são considerados, então, uma nação sem território porque permaneceram unidos, mantiveram sua cultura devido à sua fé num único Deus. Então, os hebreus, ou judeus, e logo depois, vão se espalhar por vários países no mundo, né? São mais de 94 lugares que eles foram depois da diáspora. Entre eles, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Polônia, Hungria, Veneza, França, Granada, Marrocos. No mundo inteiro, os hebreus vão ficar espalhados até depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU decidir que eles mereciam ter um lugar para formar um país, para viver, né, como uma nação, um povo com um território, e escolheu então formar um estado ali na região de Israel, Palestina, a Terra Prometida. Um grande abraço a todos vocês. Essa foi a aula sobre os hebreus.